Graça e paz, amados. Boa noite a todos. Boa noite a você que nos acompanha através da página Igreja Batista das Nações. Você é mais do que bem-vindo a este culto. Amados, vamos abrir nossas Bíblias lá em Deuteronômio, capítulo 32, do versículo 1 até o versículo 4. E você que talvez não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar através do telão ou acessar pelo celular. Deuteronômio 32, do 1 até o 4. E diz assim a palavra do Senhor: Escutem, ó céus, e falarei. Ouça, ó terra, aquilo que digo. Que meu ensino desça sobre vocês como chuva, que minhas palavras se derramam como orvalho. Caia como chuva sobre a grama, como garoa suave sobre o capim novo. Proclamarei o nome do Senhor, exaltaremos o nosso Deus. Ele é a rocha e as suas obras são perfeitas. Tudo que ele faz é certo. É um Deus fiel que nunca erra. É justo e verdadeiro. Aleluia. Feche seus olhos. Vamos estar neste momento entregando as nossas vidas diante do altar do Senhor e dando honra e glória àquele que é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite. Pai, assim como Moisés, Senhor, ele recita essa canção diante de toda a comunidade de Israel, declarando da sua grandeza, do quanto as suas obras são perfeitas e tudo que o Senhor faz é certo. Nós também queremos, ó Pai, nessa noite declarar o quanto o Senhor tem sido grandioso para conosco, o quanto nós regozijamos em estar na Tua presença e podemos declarar das Suas maravilhas através das nossas vidas, através de cada canção que será entoada aqui nessa noite, ó Pai. Nós queremos declarar através do louvor que tudo já está preparado aqui, Senhor. A Tua igreja e os nossos corações é Teu, Pai, pois Tu é o único motivo que nos fez chegar até aqui, Senhor. Que o Senhor possa receber nessa noite a nossa adoração, que o Senhor possa receber as orações, ó Pai, dos Seus filhos aqui presentes, de cada pessoa que estará assistindo essa live também. E que a palavra, Senhor, que for semeada aqui nesta noite, seja através das canções, através das ministrações, ó Pai, que vai de encontro com cada coração nessa noite, ó Pai. Que nossos corações possam estar preparados como terra fértil, Senhor, para receber aquilo que de antemão o Senhor preparou para a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. E receba neste momento, ó Pai, a nossa adoração e o nosso louvor como aroma suave diante da Tua presença, Senhor. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Vamos declarar que Ele é digno de todo louvor, toda adoração. E tudo quanto for feito nessa noite, que venha ser para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo. E não há outro, Senhor. Não há outro como Tu. Aleluia.
cheio da tua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da tua glória, Senhor. Receba a nossa adoração nessa noite, ó Pai. Receba a adoração da tua igreja, ó Pai. Só tu és santo, só tu és santo e não há outro como tu. Aleluias, aleluias. Glórias ao Cordeiro de Deus, glórias ao Cordeiro de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por este momento, ó Pai. Continua declarando, continua adorando o Senhor com todo o fôlego que você tem. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluias.
Toda a glória ao Cordeiro de Deus que ressuscitou. Ele venceu a morte em nosso lugar, amado. Aleluias. Glórias ao Cordeiro de Deus. Obrigado, Senhor. Amados, vocês têm a liberdade nesse momento de continuar adorando o Senhor com seus dízimos, com as suas ofertas. Aproveite durante esse louvor para apresentar a Ele a sua vida, a sua família, entregar a Ele tudo que Ele depositou em suas mãos durante esse ano que está findando, e agradecer ao Senhor por este momento, por Ele ter confiado a nós tanto o dinheiro do qual Ele tem nos confiado, que nós possamos neste momento, com os nossos corações agradecidos e um coração generoso, devolver ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Senhor, nós queremos Te louvar, queremos Te agradecer, dizer obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pelo salário que tem vindo às nossas mãos. Obrigado, ó Deus, pelas finanças de cada um aqui representado. Obrigado, ó Deus, pelas dispensas dos nossos lares, que não tem faltado nada. Obrigado, ó Deus, pelo serviço que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Nós sabemos que tudo quanto nós temos recebido vem de Suas mãos, ó Pai. E por isso, neste momento, ó Pai, nós queremos devolver a Ti com gratidão em nossos corações, ó Pai, porque o Senhor não tem deixado faltar nada, Pai. Obrigado, ó Deus, por esse ano que está findando, e até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor. Se nós estamos aqui, é por causa da Tua bondade, por causa do Teu amor leal, por causa da Tua misericórdia que insiste em correr atrás de nós todos os dias, ó Pai. Então nós queremos neste momento, ó Pai, devolver a Ti não somente os nossos dízimos, as nossas ofertas, mas as nossas vidas, ó Pai, como o bem maior, como o mais precioso. Nós queremos colocar diante do Teu altar, ó Pai, as nossas vidas neste momento. Receba as nossas vidas e receba, Senhor, as ofertas que serão colocadas aqui nesse gasofilácio, em nome de Jesus. Amém. Os amados têm oportunidade durante esse louvor de vir até aqui à frente e depositar os seus dízimos e suas ofertas. Amém. Listen.
Glórias ao teu santo nome, Senhor. Obrigado. Aleluias. Continue, Senhor, ministrando aos nossos corações, ó Pai. Continue falando à tua igreja nessa noite. Que nós possamos, ó Pai, permanecer com os nossos ouvidos sensíveis nessa noite para ouvir a tua voz, ó Pai. Aquilo que de antemão o Senhor preparou para a tua igreja. Ministra aos nossos corações. Amém. Os amados podem se assentar. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz, amém? Amém. Deus já falou seu coração, meu amado? Com certeza Ele vai continuar falando. Eu queria deixar aqui um recado do pastor, né? O pastor Décio chegou, mas a gente sabe que viajar várias horas de avião é muito cansativo, tem a questão de mudança de fuso horário, então ele achou melhor hoje, né, ele com a irmã Solange, de descansar, né? É preciso descansar, e pediu para avisar que na passagem do ano estaremos juntos aqui celebrando a Deus, amém? Amém. Então é só para os irmãos saberem que ele já chegou bem, né? E agora é só aquela questão de recuperar o tempo aí do voo, né, para poder restabelecer ali, né, o estado fisiológico. Muda tudo, meu amado. Sono, a questão da alimentação, porque é tudo em horário diferente, né? Então fica tudo difícil. Mas ele está bem e estará com a gente aí no culto da passagem de ano. Lembrando que terça-feira é passagem do ano. E por falar em passagem do ano, nós vamos falar um pouquinho sobre essa expectativa. Hoje é o último domingo do ano de 2024. Passou rápido, né? Terça-feira nós já estaremos aí celebrando aí, né, agradecendo a Deus pelo que passou e entregando aí o próximo ano. Eu convido você a ficar de pé no seu lugar, abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 39. Salmo de número 39.
É um salmo de Davi. Eu gosto do livro de Salmo, meu amado. Ele é onde você encontra as mais profundas expressões do ser humano. Aqui você encontra pessoas com ansiedade, você encontra pessoas que passando por luta, você encontra aqui pessoas que foram perseguidas, estavam quase morrendo, e nesse momento Deus inspirou esses homens a escrever. E este salmo, meu amado, é um salmo de Davi. Eu não procurei saber qual era o momento que ele estava passando, mas é um salmo que fala muito com a gente, e você vai entender por quê, principalmente nesse último domingo do ano de 2024. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1: Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porei mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei a cerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbrasou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo, então disse eu, com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste modo, deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Versículo número 4 diz assim: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. O versículo 7 diz assim: e eu, Senhor, que espero? Tu és minha esperança. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Eu tenho certeza que essa palavra vai encontrar aqui nessa noite corações, Pai, preparados para receber uma boa semente. Tanto aqueles que estão aqui presentes, quanto aqueles que estão assistindo essa live, e todos aqueles que em algum tempo no futuro a assistirão. Pai, que essa palavra seja ministrada pelo poder do Teu Espírito Santo, que não seja a minha capacidade humana, mas o Teu Espírito Santo a ministrar sobre a Tua igreja. Que as mentes e os corações aqui estejam abertos para receber essa palavra, e tudo aquilo que for contrário, Pai, a Tua palavra seja repreendido, Senhor, pelo poder que há na verdade da Tua palavra. Que tudo aquilo que tentar impedir, Senhor, a Tua palavra de ser ministrada em nosso meio, Pai, tudo aquilo que tentar impedir a palavra de alcançar a nossa mente, o nosso coração, Pai, que ela seja tirada do nosso meio, que ela possa, Senhor, encontrar corações e mentes aptas a receber uma boa semente. E uma vez ministrada, Senhor, ela possa dar fruto para a glória do Teu nome. Nós repreendemos tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Nós repreendemos tudo aquilo que está no nosso meio e não pertence a Ti. Nós repreendemos tudo aquilo que está na nossa mente, no nosso coração, que possa ser uma barreira, Pai, para a verdade acessar, Senhor, o mais profundo do nosso ser, para ali fazer a transformação necessária. E que não seja nós, mas o Teu Espírito Santo a ministrar. E não a nós, Pai, não ao nós, ao Teu nome dai glória, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, meu amado? Toda vez que chega o mês de dezembro, é sempre aquela coisa, né? A gente pergunta assim: e o que você está fazendo e está preparando para o ano que vem? O que você está planejando para o ano que vem? Como você está se preparando, meu amado, para passar um ano? Aí tem aquela turma, né, que vai começar dieta, a turma que vai começar exercício físico, a turma que vai prometer que não vai comprar o que não precisa, a turma que promete que vai ler a Bíblia, mas para no meio do caminho, a turma... Tem tudo, meu amado, tem tudo. E isso é importante, meu amado, porque toda a pregação não é do dia 31, mas tem a ver com a passagem do ano. E é importante porque dois momentos da nossa vida faz a gente pensar sobre o futuro. É a passagem do ano e
e quando a gente faz aniversário. Eu não sei se você já reparou, quando o pessoal faz aniversário, eu falo assim, que o seu novo ano de vida, eu uso esse termo. Por quê? Porque a gente começa uma nova etapa na nossa vida. E a passagem do ano, meu amado, a Bíblia diz assim que Deus deixou o sol, a lua, as estrelas, né, a rotação da terra, como uma forma de marcar o tempo. E a gente tem aí, né, o dia 31, vai passar para janeiro. Alguns falam que não tem nada de especial, e realmente não tem, é só arrancar a fuminha, e no outro dia já começa tudo de novo. Mas cria em nós, querendo ou não, uma expectativa de boas coisas, de esperança renovada, de olhar para trás e falar assim, olha, eu cometi esse erro, o ano que vem eu não quero cometer ele, eu espero que seja assim. Porque 365 dias, meu amado, não é possível que a gente foi 365 dias perfeito, né? Que a gente não cometeu nenhum erro, né? Se você foi, glória a Deus por sua vida. Eu tenho certeza que eu não fui. Que eu poderia ter feito algumas coisas diferentes, poderia ter falado algumas coisas de maneira diferente, poderia deixado de ir a alguns lugares, poderia ter ido a outros lugares. Poderia, a gente pode pensar assim, dessa forma. E da mesma maneira você cria essa expectativa, e para alguns é pior do que a expectativa, meu amado. Para alguns, na realidade, vira verdadeira ansiedade, passagem do ano. Aquela ansiedade que não é boa. Existe uma ansiedade que é boa, meu amado. Nem toda ansiedade é ruim. Ansiedade porque que venha algo bom acontecendo na nossa vida. Essa ansiedade é boa. Expectativa, seja lá como que você chama. Mas existe uma ansiedade que ela causa mal na gente. É a ansiedade do medo do futuro, do que vai acontecer nesse 2025. A gente nem sabe o que vai acontecer amanhã, quanto mais 2025. Hoje eu estou aqui agora. Eu estou aqui agora, você está aqui agora. Daqui meia hora a gente já não sabe o que vai acontecer. Isso parece, meu amado, bobeira, mas é uma realidade. E é justamente isso que Davi está falando neste salmo. É justamente isso que quando você lê este salmo com calma, você percebe que Davi está falando. E ele começa falando aqui, meu amado, que ele vai tomar algumas decisões. E eu fico pensando, o que será que Davi fez aqui? Né? A gente sabe que alguns salmos têm relacionado com algumas batalhas que ele participou, com um pecado que ele cometeu. E esse aqui especificamente não fica muito claro. Mas ele começa falando assim, disse comigo mesmo. Ele começa fazendo uma introspecção. Ele começa olhando para o próprio interior. Isso é importante, meu amado. Vez ou outra, nós precisamos parar e olhar para o nosso interior. Nós precisamos olhar para como nós tratamos as pessoas dentro de casa, fora de casa, no emprego. Nós precisamos ver a circunstância em que nós estamos. E começa justamente esse Salmo 39, Davi falando assim, disse comigo mesmo, ou seja, ele estava pensando, ele estava olhando para dentro de si, ele falou assim, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Guardarei os meus caminhos para não pecar. Meu amado, eu não sei o que estava acontecendo, mas alguma coisa estava fazendo Davi murmurar, reclamar, falar talvez que Deus não estava fazendo o que tinha prometido, ou que ele esperava que Deus fizesse. E a primeira coisa que ele encontra, ele falou assim, eu não vou murmurar. Eu não sei quantas vezes você murmurou nesse ano que está acabando, mas eu acredito que, como eu, você tenha murmurado, reclamado. Eu tenho reclamado de cada coisa. Meu. Quando eu ligo a televisão e assisto jornal, você não sabe como eu tenho reclamado de ver tanta coisa ruim acontecendo. E aqui ele expressa, então, ele faz essa introspecção e fala assim, guardarei os meus lábios para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na presença do ímpio. Pior do que murmurar, meu amado, é quando você murmura diante de uma pessoa que não crê em Deus. Murmurar entre nós como cristãos já é ruim. E Davi, ele descobre, ele fala assim, pior ainda é se eu estiver na frente do ímpio. Porque na realidade, quando você murmura, você concorda com alguém que não conhece a Deus, você está concordando que Deus é mau, que Deus não é soberano, que Deus é injusto, porque é isso que o mundo fala. Então ele faz essa introspecção e diz assim, olha, eu vou guardar os meus caminhos para não pecar com a língua, eu vou tomar cuidado com o que eu falo, eu vou tomar tanto cuidado que eu vou colocar uma mordaça, eu vou tampar a minha boca enquanto eu estiver na presença de um ímpio. Eu não vou murmurar, meu amado.
Não reclame da sua igreja, do seu pastor, das coisas que Deus faz diante do ímpio. Você tem a liberdade de vir reclamar com a gente, meu amado, para a gente poder resolver. Às vezes a gente está fazendo algo que não te agrada, e você tem esse privilégio de poder vir e falar. Mas Davi estava com uma preocupação de, primeiro, não murmurar diante dos ímpios. Ímpio é aquele que não crê em Deus, meu amado. Aí depois ele fala assim: emudeci em silêncio, calei acerca do bem. E ele ficou tão preocupado de falar que agora ele não queria nem falar das coisas boas. Ele estava primeiro reclamando, falou assim: olha, diante do ímpio, ele falou assim: eu vou ficar calado. Aí ele começou também a não dar testemunho do que Deus faz. E é justamente isso que nós fazemos às vezes, meu amado. Nós murmuramos e não damos testemunho das coisas boas que Deus faz. Nós concordamos com o ímpio naquilo que ele diz de Deus, e não falamos daquilo que Deus faz na nossa vida, que serve de testemunho para ele. Aí ele fala assim, no versículo 2: emudeci em silêncio, calei acerca do bem, de tudo aquilo que Deus estava fazendo. E ele falou assim: eu me cuidei tanto para não murmurar. Ele foi tão... Ele ficou tão preocupado em não murmurar que também ele resolveu também não falar as coisas boas. Ou, por medo, ele não começou a falar as coisas boas. Aí aconteceu algo interessante. Ele disse assim: e a minha dor se agravou. Tudo bem, eu não vou murmurar, mas eu vou me calar quando eu tenho oportunidade de falar do que Deus é capaz de fazer na vida das pessoas. Eu não vou concordar com ele o que ele fala do meu Deus, mas eu posso falar para ele do que Deus tem feito na minha vida. E ele diz justamente isso. Quando ele calou de falar o bem, aí a alma dele começou a ficar adoecida, meu amado. É o que ele diz aí. Ele já estava com um problema, com uma ansiedade, alguma coisa estava acontecendo, e ele falou assim: olha, eu não vou concordar com esse povo, não vou murmurar. Mas ele ficou tão calado, que o bem que ele poderia falar do que Deus é capaz de fazer, ele não falou. E assim somos nós, meu amado. Muitas vezes nós preferimos falar do que Deus não fez, do que aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Nós muitas vezes escolhemos falar das coisas ruins que acontecem na nossa vida. E se você prestar atenção, meu amado, tem uma música muito antiga, eu não sei se a gente já cantou aqui na igreja, que fala assim: conte as bênçãos, conte com certeza. E você vai ver que, eu estou parafraseando, tá? Que você vai ver que muitas maiores são as bênçãos que você recebe do que o mal que vem na sua vida. E se nós analisarmos, é realmente dessa forma, meu amado. Não estou falando que a gente não passa por dor, não estou falando que a gente não tem momentos de aflição, mas eu estou falando, se você parar nesses 365 dias e contar, se você conseguir lembrar o que você fez desde 1º de janeiro desse ano até agora, você vai ver que muitas são mais as bênçãos de Deus do que aquilo que nós temos para reclamar. E ele vai então e fala assim, que aí se agravou, que dentro dele, no versículo 3, fala assim: embrasou-se em mim no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo, então eu disse com a própria língua. Aí ele fala assim: olha, quando eu decidia a não murmurar, beleza, está certo, mas quando eu me decidi a calar e não falar das coisas boas que Deus faz, aquilo virou um mal dentro de mim. Quantas pessoas amarguradas, porque elas preferem murmurar do que falar das coisas boas que Deus faz. Aqui, Davi está falando, de acordo com o versículo 2 e 3, que quando ele calou de falar as coisas boas, foi que o coração dele começou a adoecer. Expressar gratidão, meu amado, é uma forma de adoração a Deus. Abrir a boca para falar do que Deus faz e engrandecer o nome dele é uma forma de adoração. Adoração não é só cantar, adoração não é só expressar a palavra de oração. Quando você abre a boca para exaltar a Deus por aquilo que ele faz, você está fazendo uma adoração. E Davi percebeu que quando ele calou, meu amado, de falar das coisas boas, o coração dele também ficou doente. Não é só pela murmuração, é também quando nós não expressamos a nossa adoração, agradecendo, sendo grato. E você vai entender isso lá no final, na hora que chegar lá. Quando nós não somos gratos por aquilo que Deus faz na nossa vida. Aí ele fala assim, aqui que está uma palavra que eu quero que você pense comigo nessa noite, que você medite comigo nessa noite, versículo 4. Ele fala assim: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. Qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade.
além dessas duas situações, de murmuração e reclamação, que ele falou assim, eu não vou fazer isso diante do ímpio, mas também de reconhecer que ele não estava sendo grato a ponto de expressar para Deus as coisas boas que Deus faz, ele chegou a uma conclusão, ele falou, Senhor, me ensina a contar os meus dias. Ele diz assim, dá-me a conhecer o meu fim. E ele estava expressando aqui, meu amado, ele queria saber, ele queria ter a clareza da finitude da vida dele. Eu não sei se você já parou para pensar, meu amado, e vez ou outra eu paro para pensar, e às vezes fico até deprimido, né? Algumas pessoas falam assim, crente fica deprimido. Fica, meu amado. Você não pode ficar deprimido a ponto de ficar doente. Você tem que ter uma resiliência, uma capacidade de suportar alguns momentos na sua vida, e às vezes eu fico. E Davi, eu acho que estava nesse dia, ele estava nesse dia assim, ele falou assim, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. Ele estava dizendo, Senhor, deixa eu saber da minha pequenez diante do Senhor, da minha finitude diante da Tua grandeza, da minha mortalidade diante do Senhor, que é imortal, soberano e eterno. Ele estava falando assim, eu quero saber, Senhor, ele queria duas coisas, o tempo, saber quanto tempo que ele tinha de vida, e queria também reconhecer a fragilidade da vida. Porque tem pessoas que acham que vai viver para sempre aqui na terra, meu amado, e tem até algumas religiões aí que pregam isso, que o paraíso é aqui. Meu amado, se o paraíso é aqui, eu fico imaginando o que é o inferno. Se o camarada acha que isso aqui, essa terra aqui, do jeito que está é um paraíso, eu fico imaginando quem morreu foi para o inferno. O que ele não deve estar passando lá? A Bíblia fala assim que a nossa esperança é novos céus e nova terra. Nós cantamos isso aí. Quando ele vinha, novos céus e nova terra. Nós somos aqui só peregrinos. E Davi então fala assim, Senhor, eu quero saber, tanto como que a minha vida é efêmera. Você sabe o que é uma coisa efêmera? É aquilo que não dá nem para medir, meu amado. Não tem valor, não tem prazo, não tem tempo. É efêmero. É efêmero. Aí por isso que ele fala aqui, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Aí ele fala assim, Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Quantos anos você vai viver, meu amado? Igual eu falei, tem gente que quer viver para sempre. Eu não sei quando eu vou viver. Tem gente que quer viver 100 anos. Eu admiro, meu amado, quando eu conheço pessoas, como a gente já teve aqui, né, a avó do Megaron, né, a mãe do pastor Terra, passou de 100 anos. Eu fico admirado quando vejo pessoas chegar a 90 anos. Meu amado, que coisa linda é uma pessoa viver esse tempo todo. Mas por mais que viva 100, 150, meu amado, não é nada diante da eternidade. É isso que Davi está falando aqui, ó, no versículo 5. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. O Senhor me deu alguns dias para viver. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Aí ele fala ainda, na verdade, todo homem, por mais firme que seja, é pura vaidade. A vaidade aqui, meu amado, ele está falando da fragilidade do ser humano. Então, duas coisas que ele fala aqui. Nós não sabemos quantos anos que nós vamos viver, nem como vai ser a nossa saúde, como vai ser a nossa vida, se vai ser boa, bom ou ruim, vai ser tudo vaidade. Um homem é frágil, meu amado. Um homem é frágil. Quer um exemplo da fragilidade do homem? 2019, 2020, 2021. Pandemia mostrou o tanto que o homem, a humanidade inteira é frágil. Algo que a gente não via, que não sabia onde estava, que o pessoal ficou até louco, né? Passava álcool em tudo, não tomava banho de álcool, porque não sabia de onde que vinha o negócio. Você vê como que o homem é frágil. Hoje eu estou bem. Meu coração já dá um pouco desgastado por causa da idade, isso é natural. Os dentes, não sei, talvez você vai começar a cair, porque é natural, se não cuidar principalmente. É a fragilidade do homem, meu amado. Cada vez que nós vivemos um ano, nós estamos mais perto da morte do que da vida. Aliás, para quem é crente, nós estamos mais perto da vida eterna. É diferente, é um pouquinho diferente, que nós temos essa certeza. Nem é esperança, é mais que esperança, é uma certeza, a vida eterna. Aí ele diz então, Senhor, que eu possa, diante do Senhor, eu não sou nada diante da eternidade. E por mais que a gente tenha, ele diz assim, né, por mais que o homem consiga ajuntar, meu amado, riqueza, no versículo 6, ele diz assim, com efeito passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe para quem os levará. Meu amado,
Eu não sei da vida de ninguém aqui, pelo amor de Deus, vou falar algumas coisas aqui só para você entender. Eu conheço pessoas, meu amado, que têm 8, 10 casas. 8 e 10 casas. Parabéns, glória a Deus. Mas olha só o que o Davi fala aqui: com efeito passa um homem como uma sombra, e vão se inquieta, amontoa tesouros e nem sabe quem os levará. Geralmente quando a pessoa morre, o que dá é briga. Principalmente quando a família é desunida, o que dá é briga. Ele está falando, meu amado, que o homem é frágil, que o tempo do homem diante de Deus, da eternidade de Deus, não é nada, e por mais que o homem consiga conquistar as coisas nessa terra, ele não pode levar para lugar nenhum. E sabe o que acontece na passagem de ano? Isso tudo aqui gera ansiedade no coração do homem. O homem fica preocupado. Meu amado, não é errado você juntar dinheiro, não é errado você ter bens, não é errado você fazer projeto, não é errado você ter planos. A Bíblia fala que um homem que é inteligente, ele guarda para o futuro, mas não fala que ele acumula para o futuro. São duas coisas distintas, meu amado. Guardar e se precaver para o futuro é uma coisa. A Bíblia fala que quem faz isso é sábio, mas o que acumula, a Bíblia diz que ele está acumulando para sua própria ruína. Porque a Bíblia fala também que o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males. Que muitos, por amar a riqueza, abandonou a fé. E muitas vezes, quando a pessoa olha para o futuro, o que preocupa ele é justamente o que ele vai ter amanhã. O que ele vai ter. E é interessante, meu amado, porque isso é muito forte. Jesus falou assim: não se inquiete com o dia de amanhã. Cabe cada dia o seu mal. Meu amado, eu levei anos para aprender isso. Eu levei anos para poder descansar em Deus, independente das circunstâncias. Eu levei anos, meu amado, para descobrir. Eu estou falando antes porque eu sofria antes, meu amado. Quem tem filho aqui sabe, a preocupação nossa é se vai faltar comida na mesa. A maior vergonha para o homem, meu amado, é quando ele não consegue prover para a família. E isso gera ansiedade. Só que quando a gente conhece Deus e começa a viver dentro dos princípios de Deus, a gente começa a ver que as coisas mudam. E a gente passa a confiar na certeza do que Deus fala. E se você não tem essa certeza ainda, meu amado, eu quero te provocar, eu quero te chamar, eu quero que você experimente o ano que vem a descansar em Deus. A descansar em Deus. Descansar não significa que você vai armar uma rede, vai deitar e vai descansar, não. Significa que tudo aquilo que você fizer será o suficiente para você manter a sua família e um pouquinho mais para compartilhar com os outros, porque isso é o princípio da Bíblia. Porque o outro problema que tem, meu amado, além da ganância, né, é quando o camarada se torna sovina, quando ele começa a receber e começa a guardar só para ele. Só para ele. Duas coisas podem acontecer. Uma, pode estragar, as traças e a ferrugem pode comer. Segunda, ele pode morrer e pode acontecer o que Davi está falando aqui, no finalzinho do versículo 6, e não sabe quem os levará. Você nem sabe quem vai para deixar. O camarada às vezes não tem filho, o camarada às vezes não guardou direito, o que acontece? Alguém vai lá pegar. E às vezes a pessoa que com mais ele brigou na família é o que vai ficar com o negócio. Como você tem vivido, meu amado? Como você tem se preparado? Preste atenção, essa pregação é hoje, meu amado, no último domingo de dezembro. Terça-feira é a passagem de ano, justamente para você se preparar para a passagem de ano, sem criar em você uma ansiedade que vai lhe causar mal, sem criar em você uma expectativa que Deus não vai cumprir. Um dos maiores problemas que nós temos na igreja são frustrações de coisas que Deus não prometeu para a pessoa. A pior pregação que tem, meu amado, nas igrejas hoje é: você pode pedir que Deus vai te dar, e Deus não dá, porque Deus não é gênio da lâmpada. E às vezes a pessoa pega aquelas folhas, sabe? Perdão, meu amado, mas a gente nem falava, ela pega aquelas folhas e fala assim: agora eu vou fazer aqui meus pedidos, e coloca lá: eu quero uma Mercedes, eu quero não sei o quê, eu quero não sei o quê, tal, eu quero um prédio de 10 andares, eu quero uma casa lá na Suíça, as coisas absurdas. Aí você fala assim: quanto que você ganha por mês? Ah, não estou nem trabalhando. Ah, meu amigo, é o gênio da lâmpada que ele quer. Ele não quer Deus, ele quer o gênio da lâmpada.
E vou falar para você, mesmo se fosse gênio da lâmpada, muitas vezes o camarada os 3 pedidos não ia dar certo, porque ele não ia saber pedir. Ele ia pedir 3 pedidos e os 3 pedidos iam acabar rápido. Por quê? Porque ele não pensa. Se ele não sabe chegar diante de Deus, a ganância faria com que ele pedisse coisas erradas. E esse tipo, meu amado, de pregação que leva as pessoas a fazer isso para um próximo ano, cria nele uma expectativa de coisas que Deus às vezes não vai dar para aquela pessoa. E isso gera ao longo de 365 dias uma frustração que vai virar murmuração. E vai virar murmuração. E tem uma coisa que eu quero falar para você: Deus não tem compromisso com quem murmura. Deus não tem compromisso com quem murmura. Então, como que você está se preparando para passar o ano? Para o ano de 2025? Qual a sua expectativa? Faça seus planos, meu amado. Eu não estou falando aqui que você não possa fazer plano, mas faça umas coisas reais, coisas dentro de princípios bíblicos, de coisas que nós ensinamos aqui durante esses 365 dias, coisas que você ouviu, que Deus tem colocado no seu coração. Não fique achando, meu amado, que simplesmente porque você pede para Deus, ou porque escreveu numa uma folhinha e depois vai subir no monte e vai queimar, que Deus vai atender. Não vai, meu amado. Se você não tiver compromisso com Deus, se você não estiver seguindo os princípios bíblicos, Deus não vai te atender. Por que eu estou falando isso hoje? Justamente para você se preparar mentalmente para aquilo que vai começar uma passagem de ano, onde você vai ter 365 oportunidades de fazer diferente do que você fez esse ano e deu errado. Olha para trás, mentalmente falando. O que deu errado na sua vida? Veja aonde você errou e não cometa o mesmo erro nessas próximas 365 dias ou 365 oportunidades que Deus vai dar para você. Cabe a cada dia o seu mal, meu amado. Viva cada dia como se fosse o último, como se Jesus fosse voltar, ou como se você fosse morrer, porque a realidade é essa. Não tem como a gente falar outra coisa. Aqui nós temos gente que vai casar, aqui nós temos gente que vai formar, aqui nós temos gente que vai mudar, aqui nós temos gente com os planos para o futuro, e é bom, necessário que você faça isso. Mas você precisa pôr os seus planos dentro dos planos de Deus. O livro de Jó fala assim, que os teus planos não podem ser frustrados. Jó fala isso de Deus. Você quer que seus planos dê certo? Amém? Pega os seus planos e ponha dentro dos planos de Deus. Pergunte a Deus: esse plano do Senhor é para a minha vida, ou é algo que eu quero sem que o Senhor permita? Se os seus planos estiverem dentro dos planos de Deus, fique tranquilo, experiência própria, tudo vai dar certo. Porque é os planos de Deus que é frustrado. O meu é. Os meus planos que eu fiz e não consultei Deus, Ele mesmo frustrou. Ele foi o autor da frustração. Você sabe o que é frustrar, né? Fez não acontecer. E às vezes nós criamos, meu amado, essa ansiedade, criamos essas expectativas para um outro ano, para um ano que se começa, todo final de ano é a mesma coisa, né? A gente conversa com uma pessoa, você vê uma ansiedade estampada na pessoa. O que vai ser diferente? Não vai ser nada diferente se você continuar fazendo da mesma forma as mesmas coisas. Seja na sua vida profissional, seja na sua vida com Deus. Se você continuar cometendo os mesmos erros, você vai ter os mesmos resultados. Hoje, por incrível que pareça, eu estava ouvindo uma pessoa, nem sei quem na internet. Eu procuro escutar coisas boas, meu amado. Aí o que me chamou a atenção na fala, para você ver que interessante, lembrei que agora, no meio da fala da pessoa, ele estava falando sobre os americanos. Ele estava falando da diferença. Por que no Brasil muitas coisas dão errado e nos Estados Unidos o empreendedor muitas vezes não consegue ir para frente? Qual que é a diferença? Eu acho que era um economista que eu estava ouvindo. Ele falou assim que a diferença é que lá nos Estados Unidos o camarada faz um negócio, dá errado, ele para, ele analisa tudo que deu errado e não repete o erro. Aqui no Brasil o cara fica insistindo, fica insistindo, 10 vezes dando errado. Não significa, eu não estou falando, meu amado, que você não possa tentar 10 vezes a mesma coisa. Estou falando que se você tentar 10 vezes do mesmo jeito, o resultado vai ser o mesmo. Você entendeu o que eu estou falando? Lá ele senta e analisa.
Se ele perceber que não vai dar certo, ele fala, não, isso aqui não vai dar certo, eu vou mudar. Ele muda. Quem conhece a história, Bill Gates, outros sabe quantas vezes erraram para chegar onde que eles estão hoje. Bilionários, os homens mais ricos do mundo. Não estou falando para você copiar ele não, viu, minha mãe? Não, o camarada vai falar assim, lá tem... Mas se, em qualquer área da sua vida, se você continuar agindo da mesma forma, se você não parar para analisar e falar assim, aonde eu estou errando, é isso aqui que Davi está fazendo. Ele fez uma introspecção. Você tem que fazer isso com o seu relacionamento, você tem que fazer isso na sua vida financeira, você tem que fazer isso no seu negócio. Você tem que parar e falar assim, mas por que isso aqui não flui? É Deus que quer? Nós somos crentes. É Deus que quer? 2, eu estou fazendo certo? Eu me preparei para fazer isso? Eu estudei como é que funciona? Ou eu estou indo, empurrando com a barriga, a trancos e barrancos, para ver se vai dar certo? Tem um versículo, meu amado, lá no Salmo 90. O Salmo 90, meu amado, ele foi escrito por Moisés. Eu não sei quando ele foi escrito, mas foi escrito bem antes. Isso eu tenho certeza, bem antes de Davi, porque quando Davi nasceu, Moisés já... Eu não vou falar que ele virou pó, porque a Bíblia fala que o anjo brigou lá com Satanás para levar o corpo dele. Mas Moisés já tinha desaparecido. Mas ele escreveu algo que tem a ver com isso que Davi... Salmo 90, versículo 12, de tudo aquilo que ele está ali orando, ele fala assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. É mais ou menos o que Davi está falando assim, sobre a fragilidade, sobre a pequenez, a finitude do ser humano. Você tem que entender, meu amado, nós que somos cristãos, aqui, não pegue padrão do mundo, meu amado. O mundo não está nem aí para Deus. O mundo não está nem aí para princípios de Deus. Eu estou pregando para crente. Eu estou pregando para pessoas que se submetem ao senhorio de Cristo. Então, meus princípios aqui são baseados na palavra. Então, você tem que pegar e analisar, não o que o mundo faz, mas o que a Bíblia fala. Se está dando errado, você tem que parar e pensar, Senhor, onde que eu estou errando? Meu amado, eu mudei de cidade várias vezes por causa da minha profissão. Nenhuma foi por minha vontade e nenhuma foi sem que eu pedisse a direção de Deus. A primeira vez, depois que eu casei com a minha esposa, lá em Varginha, que eu fui para lá, quando ela estava empregada, aí eu conversei com ela, nós decidimos, eu fui para outra cidade, ela deixou o emprego dela. Ela pediu conta do emprego dela para a gente ir para outra cidade, porque nós entendemos que era algo de Deus. E lá que, bem dizer que foi onde meu filho nasceu em Varginha, mas nessa cidade foi onde nós tivemos o nosso filho. Nunca saí de uma cidade sem perguntar se era Deus que estava me conduzindo. Nunca mudei de uma função dentro do meu emprego sem perguntar se era Deus que estava me mudando. O dia que eu queria trabalhar num lugar, eu estava sentado numa sala, na entrada de uma sala lá no batalhão. O Espírito Santo falou assim para mim, pede para esse tenente trabalhar no gabinete dele. Eu falei assim, o senhor tem vaga lá? Eu falei assim, não tenho. Mas o Espírito Santo falou, fala com ele quando tiver que você quer trabalhar lá. Passou um mês mais ou menos, meu amado, abriu uma vaga, ele me chamou para trabalhar lá. Mas quando eu perguntei para ele, não tinha. Eu estou contando isso, meu amado, porque eu não estou falando aqui de coisas que eu penso, eu estou falando de coisas que eu faço, para que você aprenda. Se você quer que Deus dirija os seus passos nesse ano que vem, você tem que se submeter aos princípios da Bíblia, porque senão você vai continuar cometendo os mesmos erros e tendo os mesmos resultados. E todas as vezes que alguma coisa não funcionou na minha vida, meu amado, o joelho ia para o chão e perguntava, Deus, aonde que eu errei? E não estou falando que eu sou perfeito, mas eu estou falando que a Bíblia tem princípios que precisam ser seguidos. E as pessoas criam expectativas na passagem de um ano, mas querem fazer as mesmas coisas que elas fizeram no ano que está acabando. Querem fazer as mesmas coisas. Você tem que fazer essa introspecção que Davi fez aqui. Senhor, aonde que eu tenho errado? Aonde? O que eu tenho feito que tem repetido os mesmos resultados? Agora, se você seguir o padrão do mundo, meu amado, você vai ter resposta para tudo. Vai falar que é problema psicológico, vai falar que é problema de incompetência, vai falar que você precisa fazer curso, vai falar que você precisa fazer aquilo outro, e vai te acumular, porque eles vão dar só conhecimento humano. Mas se Deus falar para você, vai lá e faz aquele curso, vai lá e faz, porque é através daquele curso que Ele vai abrir um emprego para você, uma porta.
Se ele falar, olha, mude isso aqui, deixa isso aqui e vai para aquele lugar, faça, porque o melhor está onde Deus manda a gente estar, e não aonde eu quero estar. Essa é a diferença, meu amado. Quando Davi fala, Moisés fala que ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio, ele estava falando disso. Eu estou com 53 anos, meu amado. Eu queria, sabe o quê? Voltar lá atrás, começar a minha profissão e o meu casamento com a cabeça que eu tenho hoje. Porque eu ia cometer muito menos erros. Não seria perfeito, mas eu cometeria muitos menos erros. Então, quando Moisés fala assim, para que a gente alcance o coração sábio, ele está falando, Senhor, nos ensine a entender primeiro que nós somos frágeis. A mesma coisa de Davi, que nós somos frágeis, que nós somos efêmeros, mas Senhor, que nós possamos ter um coração sábio para administrar esses dias da melhor forma, de forma que o Senhor seja glorificado na nossa vida. E de tudo que nós venhamos a fazer, meu amado, se você é crente de verdade, tudo, não é só aqui na igreja, não é só cantar, não é só pregar, não é só evangelizar, tudo, no seu emprego, na escola, onde você estiver, é feito para que Deus seja glorificado, não é para que nós sejamos exaltados. Tanto o Salmo 39 de Davi, quanto o 90, meu amado, de Moisés, fala tanto da nossa vida finita, da fragilidade, né, da vaidade da vida, mas também cada dia no caso, quando a gente começa o ano, são oportunidades. Leia o Salmo, meu amado. Se você não lê a Bíblia, leia pelo menos o Salmo. Veja quantas vezes Davi demonstrou, meu amado, depressão, ansiedade. Leia o Salmo, meu amado. Aquele homem passou por coisas, meu amado, que não era qualquer um que ia suportar. E deixa eu falar para você, aí alguns têm mania de falar assim, mas é porque Deus estava com ele. Não, meu amado, quando a gente submete à vontade de Deus, Ele é que nos capacita a suportar certas coisas. A diferença muitas vezes entre um homem de Deus e outro, né, no caso, falando da gente como um todo, é que uns se submetem e outros não. Outros querem naquele rompante fazer da maneira que ele pensa, da forma que ele quer, não consulta a Deus, não pergunta se é de Deus, não pergunta como faz, aí só dá problema. Só dá problema. Se você, meu amado, soubesse, preste atenção nessa pergunta que eu estou falando aqui, se você soubesse quantos dias duraria a sua vida, quantos dias duraria a sua vida, o que você pediria para Deus hoje? O que você ia querer de Deus hoje? Pensa aí um minutinho. Se você soubesse, você fala assim, olha, eu vou viver 60 anos, aí você está com 59, 11 meses e 29 dias. Aí você tem o último dia. O que você pediria para Deus? É interessante que muitas vezes as pessoas só preocupam em que vai pedir para Deus quando ele está passando com dificuldade. Aí ele lembra de Deus. O camarada faz tudo sozinho. Planeja, espera, compra, faz. Aí na hora que está problema ele vai perguntar para Deus. Mas lá no começo ele não perguntou para Deus. Quando ele planejou, ele não perguntou para Deus. Aí na hora que chega no meio que dá problema, aí ele lembra de Deus. É mais ou menos isso que eu estou falando. Quantos anos você vai viver, meu amado? Não sei. Você vai esperar o quê? Está com 70 anos para começar a perguntar para Deus o que Deus quer de você? Os jovens que estão aqui. Você vai esperar o quê? 70, 80 anos para falar assim, não estou falando que quem está, quando chegar na cidade, que a pessoa não tem capacidade. Eu estou falando para as pessoas que não estão se programando para servir a Deus. A gente programa para trabalhar e faz faculdade, né? Faz o concurso, a gente programa para casar. Não, tem que ser assim, né? Programa para casar, aí espera o dia, faz tudo, compra, planeja. Mas para viver para Deus, a gente quer viver de qualquer jeito. Não planeja, não pergunta, e Ele é o dono da nossa vida. Não vai dar certo, meu amado. Imagina você trabalhar numa empresa, aí no primeiro dia, uma empresa paga muito bem. Aí no primeiro dia, a pessoa fala assim, nós temos aqui regras, nós temos aqui princípios, e o patrão tem o poder de fazer o que quiser com a sua vida, então siga as regras. Aí você não preocupa em ler, não preocupa em conhecer, mas quer o salário no final do mês. É mais ou menos isso que as pessoas fazem com a vida eterna. Tem um amigo meu, hoje eu acho que ele é major, ele falou assim, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. E ele era ímpio, mas é uma verdade. Todo mundo quer
para o céu, mas ninguém quer seguir as regras de Deus. Ninguém quer seguir os princípios de Deus e quer que a vida dele dê certo. Não estou falando que você não vai ter luta, pelo amor de Deus. Não estou pregando aqui o céu na terra e paz entre nós homens, não. Eu estou falando, meu amado, que existem princípios para ser seguido. Lá no Salmo 39, no versículo 7, Davi vai dar para a gente como que ele fazia para poder se preparar. Ele falava assim, depois que ele fez aquela introspecção, falou que reconhecia que a vida dele era uma fragilidade, era vaidade. Depois que ele falou assim, olha, eu murmuro e às vezes eu fico calado quando eu posso falar as coisas boas de Deus. Aí depois disso tudo ele fala assim, versículo 7, e eu, Senhor, o que espero? Tu és a minha esperança. Ele fala então, aonde que ele punha a esperança dele? De quem você espera, meu amado? O que muitas pessoas fazem hoje em dia, principalmente em cidade pequena. Eu sei porque a gente já morou em cidade pequena. Por exemplo, a gente vai ter mudança aí de legislatura, né, do executivo aí. Aí muitas pessoas põem esperança no homem que vai entrar. O outro põe a esperança na promoção do emprego que vai ter. Não estou falando que isso seja errado, meu amado. Em nome de Jesus, entenda o que eu estou falando. Olha só, mas preste atenção no que Davi ensina aqui. E eu, Senhor, o que espero? Ele fala assim, aonde que eu ponho minha esperança? Ele mesmo responde, tu és a minha esperança. Quando você chega a um nível, meu amado, de seguir princípios de Deus, de ouvir Deus, sabe o que acontece? Você vai abrindo mão de algumas coisas. Você já não preocupa mais com algumas coisas. Porque aquilo que a gente fala que as bênçãos nos alcançarão, ela já vem naturalmente. Mas é um exercício. Eu já tenho um tempo já que sou crente. Errei muito. Segui muita doutrina estranha. Estranha, muito estranha. Isso está errado, meu irmão. Às vezes eu segui uma doutrina tão estranha que a minha esposa fala assim, isso não é de Deus não. Aí a luzinha acendia. Opa, deixa eu olhar, conferir isso, né? Aí a gente vai aprendendo que não é. Que tem coisas que não é de Deus. Mesmo que fale que é da igreja, não é de Deus. A ansiedade não acrescenta nada em nossa vida, meu amado. A ansiedade, por mais que você esteja ansioso o que vai acontecer no ano que vem, você não consegue acrescentar um dia na sua vida em 2025. Se alguém tiver, não vou falar você, porque eu não quero isso, mas se alguém por aí, em algum lugar, tiver programado para ele morrer no dia 25 de abril do ano que vem, ele não consegue acrescentar um dia a mais. Então não adianta a gente ficar com essa ansiedade que causa mal para a gente. Preste atenção, meu amado. Ansiedade até certo nível, e dependendo de onde que ela venha, ela pode ser boa, por mais que os psicólogos falem que não. Ela pode ser boa se for bem trabalhada. A ansiedade que nos adoece, que tira o seu sono, que tira a sua fome, que te causa úlcera, essa é do diabo. Essa é emocional. Essa você tem que tomar cuidado. Essa você tem que procurar descansar em Deus mesmo, em oração. E dependendo da situação, procurar até médico, viu, meu amado? Porque tem coisa que médico também ajuda. Quando a fé falha, no sentido assim de que a gente não consegue esperar mesmo em Deus, às vezes é bom procurar uma pessoa para ajudar a gente a cuidar da nossa emoção. Quando a gente olha, meu amado, para as coisas que podem acontecer no futuro, a gente se sobrecarrega. Essas incertezas causam em nós, né, essa ansiedade, medo. E você precisa fazer o contrário. Aí eu volto a falar para você. Quando você olhar a funinha lá na sua casa, aquela funinha que você põe lá na geladeira, e já está lá 2025, que você olhe cada um dia daquela funinha como uma oportunidade de ver a glória de Deus na sua vida. De ver Deus agindo a seu favor, de ver Deus te usando para agir em favor das pessoas à sua volta, de Deus usar você aqui na igreja, de Deus usar você na sua empresa, de Deus usar onde você estiver, que você não seja como Davi, que com medo de murmurar, que você cale a sua boca, que você feche, que você amordace, mas que você não se cale a ponto de não falar do que Deus está fazendo na sua vida. Que o Senhor te use, meu amado. Que toda a sua ansiedade, como diz
Pedro, né? Lance no Senhor a sua ansiedade, o seu medo. Eu não vou ter dinheiro para pagar o documento do carro, eu não vou ter dinheiro para pagar o IPVA, eu não vou ter dinheiro para comprar as coisas para a criança e para a escola, eu não vou ter dinheiro para isso, para aquilo, que geralmente é isso. Uma das coisas que mais causa ansiedade na gente é a falta do dinheiro. E o dinheiro não é do diabo não, viu, meu amado? Não, camarada, não. O dinheiro tem que ser bem administrado. A má administração é do diabo. A má administração é. Mas se isso está causando ansiedade, meu amado, essa expectativa do que vai acontecer, apresente a Deus. Faz o que Pedro fala lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se você só levante a mão quem nunca foi cuidado por Deus. Seja honesto agora. Deus nunca cuidou de mim, nunca me respondeu uma oração. Está vendo aí? Todo mundo já tem experiência com Deus. Então, se Ele cuidou de você em algum momento, Ele não vai ser diferente. Procure buscar os princípios que sejam corretos, meu amado, e ande de acordo com a vontade de Deus. Eu quero dar para você 4 pontos, meu amado. Eu gostaria que você prestasse atenção agora de como você pode mudar a sua conduta. Eu vou ter que usar esse termo, eu não gosto muito não, porque senão fica parecendo aqueles cultos da vitória. Né? Mas eu não quero nomear não. Mas eu quero dar 4 princípios para você que pode fazer a sua vida ser transformada no próximo ano se você praticar. E isso que eu vou falar aqui é sério. O que eu vou falar aqui é sério e você precisa ouvir e entender. A primeira coisa, meu amado, baseado lá no que Davi fala aqui, em Salmo 39, versículo 7, que o Senhor é a minha esperança. Então, se Ele é a sua esperança, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar os princípios dEle. Eu vou te dar então 4 coisas. A primeira, dependa de Deus. A primeira pessoa que você tem que depender não é o seu sogro, não é a sua sogra, não é o seu patrão, não é o prefeito que vai entrar, não é o vereador que te prometeu alguma coisa, não. A primeira coisa que você tem que fazer, dependa de Deus. Agora eu vou te falar, se você estiver orando e Deus mandar você procurar alguém, procure, porque isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu não procuro a pessoa primeiro eu procuro Deus. Se Deus falar, vai lá e procura a pessoa, eu vou lá e procuro a pessoa, seja lá quem for. Se Deus mandou, eu vou. Irmão, até o descrente é Deus, Ele é soberano. Ele é soberano. Dependa de Deus. Comece o dia com oração, buscando a direção e a sabedoria, através da leitura da palavra de Deus. 4 coisas. Primeiro, dependa de Deus. Para você depender de Deus, você tem que ter leitura da palavra e oração na sua vida. Se você não tiver essas 2 coisas, meu amado, o primeiro probleminha que der, você vai correr para qualquer um, até para o colinho da mamãe. Você vai lá, mãe, eu estou passando. Vai, até isso. Mas se você é uma pessoa que busca a Deus em oração e na palavra, toda vez que você estiver passando uma luta ou precisar de alguma resposta dele, você vai dobrar o joelho e falar assim, eu preciso de uma direção. Salmo 119, versículo 98, diz assim, agora eu vou ter que ler algumas coisas ali, para você ver que não é eu que falo, é a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 98, nós vamos ler até o 105, diz assim, os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras, o meu paladar, mais que o mel na minha boca, ou seja, me dá prazer. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quer sabedoria para gerenciar, fazer as coisas? É a palavra. Não tem outro, não é o irmão Anderson, não é o pastor Tércio. Nós podemos ser usados por Deus sim, mas a fonte é a palavra de Deus. Dependa de Deus. João capítulo de número 15, versículo 5. Sem mim nada podereis fazer.
Não dependa do prefeito, não dependa de vereador, não dependa do seu vizinho, não dependa do seu patrão. Trabalhe bem para o seu patrão, dê um bom testemunho, ore pelas autoridades da cidade, mas dependa exclusivamente, em primeiro lugar, do Senhor, a videira verdadeira onde você deve estar ligado. Primeira coisa então, depender de Deus. Segunda coisa, viva com propósito. Tem até um livro, né, que fala sobre isso. Viva com propósito. O que você quer realizar o ano que vem? O que você quer fazer o ano que vem? Faça planos, escreva os seus planos, sim, mas apresente a Deus, tenha propósito na sua vida. Seja intencional, primeiramente, para se dedicar a sua vida como oferta a Deus. A primeira coisa, tenha o propósito de dedicar a sua vida como oferta viva a Deus. Culto racional, é isso que diz a palavra do Senhor. A pessoa quer que Deus faça as coisas na vida dela, mas não se compromete com Deus, não é intencional com as coisas de Deus. Quando eu falo intencional, não é fim no culto. Quer uma coisa intencional que você precisa ter o ano que vem? Lê a palavra e orar. Lê a palavra e orar. Aí você está sendo intencional com Deus, se dedicar a isso. E sirva também ao próximo. Eu vou ler Mateus 7,12. Mateus 7,12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Esse princípio aqui é um propósito, meu amado. Servir a Deus, servindo aos outros. A pessoa quer que Deus haja na vida dela, mas ela não tem o princípio de servir aos outros. Servir aos outros, meu amado, não é ser capacho. Preste atenção, não é ser capacho. Servir é todas as vezes que tem a oportunidade de fazer o bem, você faz o bem. Romanos, capítulo de número 13, versículo 8, vai explicar o que é isso. Ele diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás a teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Não é ser capacho, é você não fazer com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Não é deixar de fazer aquilo que você pode fazer quando está ao seu alcance. E a outra coisa, dentro de viver essa vida com propósito, isso aqui é muito importante: cresça espiritualmente, busque o crescimento espiritual. Por favor, preste atenção. Não é só ter uma vida de propósito, você precisa crescer. Sem conhecimento de Deus, você não vai ter toda a potencialidade que Deus pode fazer na sua vida. Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro. Versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Cristo. Meu amado, que no próximo ano você procure crescer na fé e no conhecimento. Que você procure ser intencional nisso, oração, leitura da palavra e crescer no conhecimento. Se um ano que vem você repetir as mesmas coisas, ter a mesma morosidade, ser negligente com essas coisas, o ano que vem, no final de 2025, as mesmas coisas podem ter acontecido na sua vida. Procure alguém que lê a Bíblia, meu irmão. Procure alguém que olhe e fale assim: o que aconteceu na sua vida depois que você começou a ler e orar a Bíblia? E você vai ver como que as coisas mudaram. Outro dia nós tivemos testemunho aqui do Neto. Ele falou aqui no dia da Bíblia sobre o tanto que mudou. E eu posso falar, eu fiz um compromisso, eu volto a falar aqui, meu amado. Até o dia de Jesus voltar, todos os anos, eu vou ler a Bíblia de novo. E no dia 31 nós vamos distribuir um pouquinho mais de Bíblia. Amém? Porque nós queremos que você se comprometa, seja intencional em fazer essas coisas. A terceira coisa, meu amado, confie no controle de Deus. Qual que é o problema? O camarada dirigindo um carro. Aí, no Natal, agora eu viajei com meu filho, ele foi dirigindo. Novo, carteira recente. Aí a gente fica lá do lado, acelera junto, pisa no freio junto. Quem já passou por isso sabe como que é. Por quê? Porque ainda não tem aquela confiança no controle dele, mas está dirigindo bem, muito bem, por sinal. Não é porque é meu filho, não, mas está dirigindo bem.
Aí começou a chover forte. Aí, por que eu estou falando isso? Eu poderia simplesmente, eu falei com ele, se você fizer alguma coisa errada, eu vou pegar a chave e vou dirigir. Aí ele foi e voltou tranquilo, levando eu e minha esposa. Olha a responsabilidade. E olha a confiança que eu tenho nele. Eu estou citando isso só como exemplo, a confiança como eu tive. A primeira vez que ele tirou carteira, nós fomos para casa da minha mãe, eu dei a chave para ele, falei, você tem condição de dirigir? Ele falou, tem, toma. Aí na hora que chegou lá, a prima livrou para ele, você veio dirigindo mesmo? Virou para mim, você é louco! Aí eu virei para ela e falei assim, eu confio nele. A gente conhece o filho que tem, meu amado. A gente conhece a responsabilidade. Não é porque ele está dirigindo bem no sentido de experiência, é porque ele é responsável naquilo que ele faz. Assim é Deus na nossa vida. Estou citando isso aqui só um exemplo. Se você é responsável com aquilo que Deus confia em você, Ele vai só confiando mais. Ele vai só confiando mais. Confie no controle de Deus. Não tema o futuro, faça a sua parte, mas descanse na certeza de que Ele é fiel para cumprir suas promessas para a sua vida. Josué capítulo 21, e já estou terminando. Josué capítulo 21, versículo 45. Diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo que Deus havia prometido a Josué, meu amado, que ele ia dominar a terra, que ele ia fazer isso, se cumpriu. As cidades que eles iam dominar. 1 Tessalonicenses 5, 24. 1 Tessalonicenses: fiel é o que vos chama, o qual também fará. Se Deus está falando que você vai fazer na sua vida, creia que Ele vai fazer, mas tome cuidado. Muitas vezes tem a prova do tempo. Não estou falando que vai cumprir em 2025, pode ser em 2035, 2045, mas se ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. 2 Tessalonicenses 3,3 diz assim: todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará. Isso aqui eu gosto desse versículo. E guardará do maligno. O diabo não tem poder na sua vida se você não tem motivo para ele ter poder na sua vida. Não existe ninguém para tocar na sua vida, meu amado, se você estiver coberto pelo sangue de Cristo, comprometido com Ele e submetido à vontade dEle. O maligno não pode fazer nada na sua vida. Para de crer que o diabo vai fazer isso, que o diabo vai fazer aquilo. Isso é a história do diabo, que é mentiroso. O diabo é mentiroso. Creia no que Deus prometeu na sua vida, meu irmão. Creia. Agora eu gostaria mesmo, quem puder, quem quiser. Quem aqui tem uma promessa que você tem certeza que foi Deus e já passou alguns anos e nunca cumpriu? Quem tem? Amém. Amém. Isso aqui é só para mostrar para você, meu amado, que Deus experimenta a gente com o tempo. Mas às vezes a gente tem que fazer a nossa parte para remir esse tempo. Então, não estou falando que o que Deus prometeu é Ele que está atrasando ou que você está atrasando. Você precisa verificar com Deus o que está acontecendo. Mas que Ele é fiel para cumprir, pode ficar tranquilo, Ele é fiel. Não sei daqui quantos anos. Então, primeira coisa, dependa de Deus. Segunda, viva com propósito. Dependa de Deus através da oração, buscando nele direção com a leitura da palavra. Viva com propósito, né? Faça da sua vida uma oferta viva ao Senhor. Cresça espiritualmente no conhecimento e na graça do Senhor. Terceiro, confie no controle de Deus. Se Ele é fiel, Ele vai cumprir. Quarta coisa, para a gente terminar. Essa aqui eu acho que tem sido a mais difícil para alguns crentes. Sério mesmo, meu amado. Eu tinha deitado, a Karine está ali, eu tinha deitado na cama, na hora que eu deitei, o Espírito Santo disse: faltou uma coisinha, volta lá e escreve. E foi justamente essa última coisa. E isso aqui tem incomodado muito, meu amado, porque eu tenho visto isso aqui na vida. Quando eu falo crente, meu amado, só para você saber, eu lido com crente de várias igrejas, não é só aqui não, viu? É várias igrejas até ao redor do mundo, tá? Isso aqui, para mim, é o que tem feito muito crente deixar de ser abençoado. Contentamento e gratidão. São duas coisas que andam juntas, e muitas vezes o crente não pratica nenhum. Contentamento é quando você fica satisfeito com aquilo que Deus te dá, aquilo que Ele prometeu e te deu. E gratidão é quando você agradece por aquilo que Ele deu. Amém? Contentamento, você fica satisfeito. E muitas vezes, meu amado, quando a pessoa não fica contente, ela acaba murmurando. Quando a pessoa não é grata, ela acaba murmurando. O contentamento é o antídoto para a murmuração. Preste atenção no que eu estou falando. Aí pessoas falam assim, algumas pessoas: você não pode aceitar qualquer coisa. Se é de Deus, aceite, porque é o melhor.
Você não precisa aceitar as coisas aí do mundo, não. Não aceita, não. Aí eu concordo, não aceita, não. Mas de Deus, seja lá o que Ele te der, se for Ele, fique contente, tenha contentamento e agradeça a Ele pelo que Ele te dá. Você queria uma Mercedes, mas Ele te tem um Fusquinha? Fique contente, vai te dar dor de cabeça, né, minha galera? Mas é bom, é um carro bom. Não, eu ia contar o testemunho, deixa para lá. Às vezes Deus experimenta a gente nas pequenas coisas, para nos confiar coisas maiores. E muitas vezes a gente não recebe maiores porque a gente é infiel em cuidar direito do mínimo que Deus deu para nós. Contentamento e gratidão, independente das circunstâncias, esteja contente e agradeça a Deus. Eu quero ler alguns versículos. Se os músicos quiserem vir para cá, pode ir vindo. Por enquanto ele vai ficar ali. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Preste atenção nesses versículos. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Segundo, Filipenses 2, 17 e 18. Filipenses 2, 17 e 18. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido, preste atenção nesse versículo, em nome de Jesus. Quando Paulo escreveu, preste atenção aqui, quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso, estava sentenciado à morte, já estava indo para ser decapitado. Para quem não sabe, Paulo foi decapitado. Preste atenção no que ele escreveu. Entretanto, mesmo que seja oferecido por libação, ou seja, como oferta, a libação era uma oferta que era derramada diante de Deus, sobre os sacrifícios e serviços da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Esteja contente comigo, seja grato. Para terminar, capítulo 4 aí de Filipenses, 11, 12 e 13. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. 12. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é a circunstância, meu amado, que faz você estar contente. É um estado de que você conhece quem cuida de você. Paulo estava para ser entregue à morte, decapitado. E ele falou assim: fique contente comigo, mesmo quando eu for entregue como libação ao Senhor. Paulo me ensina tanto. Fique de pé no seu lugar. Eu não sei o que te espera o ano que vem, meu amado. Eu não sei. Mas uma certeza eu tenho. Preste atenção aqui. Uma certeza eu tenho. Que se você tiver um propósito de servir a Deus, meu amado, se você quiser realmente ver o seu ano de 2025 diferente e ter esse propósito, eu garanto para você que o Salmo 23 vai se cumprir na sua vida, principalmente o versículo 6, que diz assim: que a bondade do Senhor e a misericórdia me seguirão todos os dias. Aleluia. Todos os dias de 2025. Nós vamos cantar agora um louvor. Eu gostaria que nesse período de louvor, meu amado, que você possa agradecer a Deus. E se você tem alguma ansiedade no seu coração daquilo que vai acontecer em 2025, você fala assim: Senhor, que a ansiedade não tome conta no meu coração, mas que a tua bondade, a tua misericórdia me alcance em 2025. Que o Senhor me acompanhe em cada momento, até mesmo, principalmente, aqueles, Senhor, que serão difíceis. Declare o seu amor para Deus nessa noite. Declare agora a sua adoração, meu amado, a Deus. Fale para Ele que você quer fazer um 2025 diferente. Não é passagem do ano ainda, não é culto a passagem do ano, mas comece a se preparar, porque a ansiedade assalta a nossa mente, os nossos corações, e muitas vezes tira de nós a alegria. Quantas pessoas tristes, meu amado, no final do ano, porque às vezes não comprou o que quis, porque algumas coisas ruins aconteceram. Mas eu quero falar para você que o dono da sua história está aqui nessa noite. Aquele que muda as histórias das pessoas está com você, meu amado. Oh, aleluia. Faça dessa música uma oração.
Declare para Ele: eu te amo, Deus. Eu te amo. E eu tenho a certeza que a tua bondade, a tua misericórdia me acompanhará em cada dia de 2025. Enquanto nós louvamos aqui, meu amado, eu vou estar ministrando na sua vida. Estaremos orando junto sobre isso, sobre essa passagem de ano. E que você possa realmente ter propósito, meu amado, dependendo de Deus, viver com propósito, confiar no controle dele e ser contente e agradecido por tudo que ele tem feito na sua vida. Vamos louvar. Nós te amamos, Senhor. Nós te glorificamos, Pai, porque a tua bondade, a tua misericórdia estão sobre as nossas vidas. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Que o teu Espírito Santo sare as mentes e os corações aqui, Senhor. Tua graça nunca falha, todos os dias Declare isso eu com fé. estou em tuas mãos. Creia que você vai estar na mão de Deus em cada um dia de Me 2025. levanto
deles seja que o Senhor é fiel, que a tua bondade, a tua misericórdia os acompanharão todos os dias do próximo ano que vai se iniciar, que o Senhor não vai deixá-los, independente das circunstâncias, o Senhor vai estar com eles. Pai, eu te peço que o teu Espírito Santo venha renovar, Pai, essa certeza de fé no coração dos irmãos que aqui estão, que eles possam, Senhor, fazer esse compromisso, Senhor, de ter mais tempo de leitura da palavra, mais tempo de oração, mais tempo de crescimento espiritual com o Senhor, que eles possam depender mais do Senhor, Pai, ter uma vida com propósito, que eles possam confiar no controle do Senhor sobre a vida deles, o lar deles, a família deles, que eles possam ter contentamento e gratidão no coração em todos os dias, independente das circunstâncias, como Paulo, Pai, que estava para ser morto, mas pediu para que a igreja estivesse alegre com ele, que seria entregue como oferta. Supra as necessidades dos teus filhos, cura os que estão enfermos, Pai. Nós te pedimos agora pela vida do Rafael, que fará aniversário agora, Pai, no dia 30, que o Senhor esteja abençoando a vida dele, enchendo ele da tua graça, derramando do teu Espírito Santo sobre a vida dele. Também pedimos, Senhor, pela vida da Genilda, Pai, que está com problema de saúde. Eu não sei qual é a situação dela, mas o Senhor sabe. Que o Senhor possa abençoar ela, o Márcio, Senhor, e curar, restaurar, tirar o temor e o medo do coração, Senhor, deles, e que eles possam contemplar a tua cura na vida deles. Eu te oro pelos ministérios dessa igreja, cada um que está aqui na frente, Senhor, do Ministério do Louvor, aqueles que cuidam das crianças, da cantina, dos jovens, dos adolescentes. Eu te peço, Senhor, pela vida do pastor Tércio e da Solange, que retornaram de viagem, que o Senhor possa restabelecer a saúde, o fisiológico deles, Senhor, para que eles possam estar com a gente celebrando o culto da passagem de ano. Eu te peço pela cidade de Bela Vista, pelas autoridades que assumirão os cargos no dia 1º, por aqueles que exercem autoridade, Pai, que haja uma transformação nessa cidade, que o Senhor possa, Senhor, usar o teu povo para fazer a diferença em Bela Vista. Eu te peço, Senhor, pela nação do Brasil, eu te peço que haja paz sobre a nossa nação, estabeleça, Senhor, a tranquilidade, a prosperidade da nossa nação. Levante homens tementes a ti, Senhor, para governar, para, Senhor, exercer autoridade sobre as nossa nação, para que tenhamos dias de paz, Pai, para a glória do teu nome, porque nós confiamos na tua bondade, na tua misericórdia e na tua fidelidade, e vamos declarar mais uma vez que a tua bondade, a tua graça nos acompanhará, porque o Senhor é fiel. Aleluia. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser e entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, Nos dias bons e nos dias maus, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. que o amor de Deus, a graça bendita de Cristo Jesus, as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a nossa vida, a nossa família, sobre a cidade de Bela Vista, até que Ele venha. E toda a igreja diga amém. Cumprimente o seu irmão e vamos na paz do Senhor, amém? Terça-feira, o nosso culto de passagem de ano, a partir das 21 horas. Se mudar o horário eu falo para vocês, mas a partir das 21 horas. Que o Senhor abençoe e que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Aleluia. Amém. Amém.